Diz assim a palavra de Deus, Oséias capítulo 6, versículo 3. Vamos começar do versículo 1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Versículo 3, que é o versículo chave. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. A palavra de Deus. Pai, fala para a nossa vida hoje. Somente a tua palavra é comida, é água, é saúde para a nossa alma. Jesus, glorifica o teu nome santo hoje. Nada temos que nos faz merecedor da tua misericórdia. Nada temos que nos faz merecedor de entrarmos em tua presença. Mas pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, nos tens dado acesso à tua presença, nos tens dado o acesso à tua misericórdia. Por isso, Deus, manifesta o poder do teu nome por meio da tua palavra na manhã deste dia, em nome de Jesus. Você está a dizer amém? Toma o teu assento. Glória a Deus, aleluia. Hoje eu queria falar com os irmãos sobre o conhecimento de Deus, sobre esta pessoa maravilhosa, a pessoa de Deus. Poucas pessoas têm relacionamentos com Deus, poucas pessoas conhecem Deus de verdade. E eu estava a dizer na quarta-feira que é possível você conhecer a Deus, mas não é possível conhecê-lo completamente. O que significa dizer que não é possível nós conhecermos a Deus na totalidade, porque Ele não abriu esta porta para que os seres, os anjos, as pessoas, os homens, o pudessem conhecer de tal maneira, mas é possível conhecê-lo. E Deus concedeu pelo menos 4 meios para que o homem o pudesse o conhecer. Quer dizer, Ele abriu 4 portas pelas quais nós, homens, podemos o conhecer. Primeiro, Ele revela-se pela natureza. Tudo que está à nossa volta, as coisas que foram criadas, elas automaticamente revelam que existe um Deus maravilhoso. Revelam que essas coisas não apareceram por acaso, foram criadas por alguém. A natureza já nos prega sobre a existência de Deus. Alguém está a dizer amém? Eu não sei como é que alguns homens têm a coragem de serem ateus. Não é possível você contemplar a beleza daquilo que Deus fez e no final negares que Deus existe. Não é possível, amém? Segundo, Ele revela-se pela nossa consciência. A consciência do homem automaticamente já prega sobre a existência de Deus, porque muitas vezes esta consciência nos leva a refletir sobre a vida. Esta consciência nos traz o vazio que só um ser supremo pode preencher. Alguém está a dizer amém? Alguém está a dizer amém? Então a consciência também é um meio que Deus te deu para conhecê-lo. Existem lugares, por exemplo, que a palavra de Deus ainda não chegou. Os missionários ainda não chegaram lá para ministrar a palavra de Deus. Como é que essas pessoas serão salvas? Elas serão salvas pela consciência que eles têm sobre Deus. Alguém está a dizer amém? Por exemplo, na Coreia do Norte,
o evangelho ainda é assim, né? São um grupo de pessoas, não pode ter igreja. Se alguém se converter ao cristianismo, tem que orar na sua casa, uma reunião básica, enfim, não pode ter igreja declarada. Mas a consciência deles sobre a existência de Deus os leva a um grau de salvação. Alguém está a dizer amém? O terceiro meio pelo qual Deus deu-se a conhecer ao mundo é por meio de Jesus Cristo. Jesus, a Bíblia fala que Ele é a imagem visível de Deus. Ninguém nunca viu Deus, diz João, mas o Filho que está no seio do Pai, este Deus o fez conhecer. Quer dizer, por meio de Jesus Cristo, nós podemos conhecer a Deus. Jesus prova claramente a existência de Deus, mostra ao mundo que existe um Deus supremo e todo mundo precisa conhecê-lo. Alguém está a dizer amém? A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 14, que nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne, aleluia, e nós o contemplamos. Deus revelou toda a sua glória na pessoa de Jesus Cristo. Quem quisesse conhecer Deus na época, era só sentar aos pés de Jesus. Quarto, Deus deu-se a conhecer ao mundo por meio da sua palavra, aleluia, a Bíblia Sagrada. A Bíblia revela claramente a existência de Deus, o Todo-Poderoso. De Gênesis e Apocalipse, e eu quero te fazer entender que esta Bíblia que está aqui, ela foi pensada por Deus, foi idealizada por Deus. As histórias foram feitas por Deus. Deus é o autor da Bíblia, aleluia. Ele é quem determinou quais são as pessoas que seriam profetas. Ele é quem determinou quais são as pessoas que estariam do lado do bem, do lado do mal. Até Judas não apareceu aqui na Bíblia por engano. Foi Deus que disse: você vai ser Judas na minha Bíblia. Alguém está a dizer amém? Todos os personagens da Bíblia, os reis, os profetas, os patriarcas, os levitas, as tribos, tudo foram feitos por Deus. Deus é quem colocou aqui. Então nós acreditamos que esta Bíblia revela a existência de Deus, manifesta a existência de Deus. E eu e você precisamos ter um relacionamento com a Bíblia, porque por meio da Bíblia nós conhecemos a Deus. Jesus disse que vocês ignoram as Escrituras, e vocês não sabem que é por meio das Escrituras que eu sou revelado, porque as Escrituras testificam sobre a minha pessoa. Alguém está a dizer amém? Alguém está a dizer glória a Deus? Então este mundo tenta provar que não existe Deus. A ciência tenta provar que Deus não existe. Muitos cientistas no século 20, 19, 18, 17, mais para trás, tentaram provar que Deus não existe e que este mundo apareceu por acaso, é obra do acaso. Mentira! Até nos dias de hoje nós temos nações que não acreditam na existência de Deus, preferem adorar estátua, preferem seguir caminho de homens, preferem seguir deuses feitos de madeira, deuses feitos de barro. Ignoram totalmente a existência de Deus. Presidentes, ministros, pessoas que estudaram, rejeitam a existência de Deus. Coisa feia. Estamos a valorizar a criação, estamos a rejeitar o Criador. Coisa perigosa. A nação que mais será julgada pela negativa
não é a nação que mais errou, é a nação que menos acreditou em Deus. Alguém está a dizer amém? Então, os cientistas dizem que este mundo apareceu por causa de uma explosão. Nós, por exemplo, aprendemos na ciência que existem pelo menos duas opções ou duas teorias aceitáveis que provam a existência ou o aparecimento ou a origem do universo. A primeira teoria é a teoria do Big Bang, que os cientistas dizem que este mundo apareceu por causa de uma explosão. O universo teve a sua origem por causa de uma explosão. Coisas aí aqueceram átomos, não sei o que, aqueceram e de repente deu uma explosão grande, surgiu o universo, os planetas, enfim, coisa de mentira. E outra teoria que é a mais aceitável é a teoria do criacionismo, que acredita que a origem do mundo tem a ver com um Criador. Os homens, os cientistas dizem que o homem apareceu por causa do macaco, não é? Que é a teoria do evolucionismo, que acreditam que os seres evoluem. Então o macaco, como já apresentava aí algumas características humanas, foi evoluindo até se tornar homem. Mentira, porque se fosse verdade, os macacos até hoje poderiam evoluir se tornando homem. Alguém está a dizer amém? Mas nós acreditamos que os homens não apareceram nesta terra por causa da evolução, mas sim por causa da criação do Criador dos céus e da terra. Quem acredita que o homem foi feito por Deus? Levanta a mão, deixa eu ver. Levanta a mão, deixa eu ver. Aleluia, glória a Deus por isso. Então, é para que você tenha consciência de que este mundo foi criado por Deus. Você foi feito por Deus. As coisas que existem foram feitas por Deus. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 3. A Bíblia está a dizer que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Os mundos. Quando o apóstolo está a dizer que os mundos foram criados, ele está a nos fazer entender que não existe só este mundo aqui. Existe um outro mundo. Querem saber qual? Querem saber qual? O mundo espiritual. Porque existem dois mundos. Aquilo que nós conseguimos ver é aquilo que não conseguimos ver. Aquilo que não conseguimos ver é o mundo invisível, o mundo espiritual, aonde habitam os anjos, os serafins, os querubins e outros seres que a Bíblia não menciona aqui. O mundo visível é o mundo do homem, aonde eu consigo te ver, consigo apalpar, aonde existem os animais, aonde existem todas as coisas visíveis. Alguém está a dizer amém? Então a Bíblia está a dizer que pela palavra de Deus, este mundo foi criado. Qual é o mundo? O mundo espiritual e o mundo natural. Tudo passou a existir pela palavra de Deus. Esta é a prova de que este mundo não apareceu por acaso, mas apareceu segundo a palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. É a prova clara. Criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Fez Deus separação entre a luz e as trevas. Aleluia. A luz Deus chamou dia, a noite Deus chamou trevas. Tudo era água, Deus chamou a terra das águas. Diz a Bíblia, continua: ajuntem-se, disse Deus, ajuntem-se as águas em um só lugar e apareça a porção seca. A porção seca Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas Deus chamou mares.
E fez Deus separação entre as águas e as águas por cima da expansão, as águas debaixo da expansão, as águas por cima da expansão, essas águas que você vê por aí que caem, chuva, que estão condensadas nas nuvens. As águas debaixo da expansão são os rios, os mares, as águas subterrâneas. E a expansão Deus chamou de céu atmosférico. Alguém está dizendo amém? Coisa maravilhosa. Deus criou o sol, dizendo haja luminares. Fez o sol, fez a lua, fez as estrelas. Então, o que o mundo nos apresenta que vai contrariar a existência de Deus? Nada pode nos contrariar diante deste conhecimento. Este mundo foi criado por Deus e ponto final. E ponto final. Rejeita toda teoria mundana, diabólica, que vem dizer que Deus não existe, que este mundo apareceu por acaso, de que a vida é nascer, crescer, morrer, acabou, não existe mais. Mentira. E depois deste mundo visível, nós vamos para o mundo invisível. Porque o que nos mantém nesse mundo visível é o corpo. Quando o corpo te é tirado, você automaticamente ingressa para o mundo espiritual. E o espírito e a alma não morrem. Alguém está a dizer amém? Então, eu trouxe aqui algumas verdades sobre Deus que você precisa aprender. Número 1, nós devemos aprender que Deus é o Criador. Tudo que existe foi criado por Deus. O homem é criatura, não é criador. Se o homem é criatura, então significa dizer que ele não cria nada. E se cria, ele cria a partir de algo que já existe. Alguém está a dizer amém? Se o homem quiser fazer um banco de madeira, ele vai criar ou vai fazer o banco segundo aquilo que já existe. Onde é que vai buscar madeira? Onde é que vai buscar madeira? Na árvore. Se o homem quiser fazer um banco de plástico, uma cadeira de plástico, ele precisa fazer segundo aquilo que já existe, ou a partir daquilo que já existe. Vai buscar onde a matéria-prima? Plástico. Qual é a matéria-prima do plástico? Petróleo. Você não está a estudar, vocês. O resto do petróleo, quando, por exemplo, vem o petróleo bruto, não é? Quando o petróleo é refinado, sai o quê? A gasolina. Sai o quê? O petróleo normal. Sai o quê? O gasóleo. Sai mais o quê? O óleo, não é? Aquele resto que sobra, não é? Aquele resto que sobra é que fazem o plástico. Esse plástico é transformado e dá vários plásticos que vocês existem por aí. Plástico para fazer coluna, plástico para fazer cadeira, entre outras coisas. Amém? Então o homem faz as coisas a partir daquilo que já existe. O homem não criou nada neste mundo. O homem, tudo que ele faz ou pega, encontrou aqui. Então, o Criador de tudo é quem? É quem? É Deus. Nós encontramos as coisas e vamos deixar as coisas. Não trouxemos nada e nada levaremos. Alguém está a dizer amém? Uma salva de palmas para Jesus. A segunda verdade que eu quero que você saiba é que Deus é o pensador da Bíblia. A Bíblia Sagrada é a maior referência sobre a vontade de Deus para o mundo. E hoje o mundo quer meter à parte a Bíblia Sagrada para considerar outras coisas. O que alguns cientistas estão a dizer? Alguns cientistas estão a dizer que esta Bíblia não foi pensada por Deus. Deus não tem nada a ver com esta Bíblia. A Bíblia é um livro normal, escrito pelos homens. Não, amado. Devemos remover este pensamento diabólico. Nós devemos entender que este livro é um livro sagrado, escrito pelo próprio Deus, o Criador dos céus e da terra. Pensou esta Bíblia e deu a você, para que o mundo nunca te minta sobre a existência dele. É a maior referência que nós temos.
Porque se a Bíblia não fosse pensada por Deus, não teria poder. Se a Bíblia não fosse pensada por Deus, não teria transformação de vida. Se a Bíblia não fosse pensada por Deus, não teria salvação. Se a Bíblia não fosse pensada por Deus, este mundo poderia acabar há muito tempo, porque estaríamos sem direção. A Bíblia é a direção de Deus para o homem. Alguém está a dizer amém? Alguém está a dizer amém? Então esta coisa que o mundo nos traz, de que a Bíblia não é um livro verdadeiro, é coisa do diabo, é diabólico. E Jesus disse que este livro foi selado. Quem um dia acrescentar ou diminuir alguma coisa, Jesus já disse: eu farei vir todas as maldições que estão escritas nesse livro. Quer dizer, é um livro selado, por isso é que é sagrado, não é? É sagrado. Não se pode aumentar e não se pode diminuir. Ela é assim para sempre. E a Bíblia é um livro atualizado, não precisa de atualização. Nós estamos a ver alguns pastores, eu não sei se foram estudar onde, estão a vir querer dizer que tem alguns erros na Bíblia. Amados, isso é diabólico. Que erro você encontra na Bíblia? Nenhum erro. Vem com Bíblias de estudo, tradução do Novo Mundo. Não precisamos atualizar isso para o Novo Mundo, não. A Bíblia, ela por si só se atualiza ao contexto do homem. Alguém está a dizer amém? Se o próprio Deus não desse para atualizar, é você que nasceu no ano 2000, 90 e tal, 80 e tal, que quer atualizar a Bíblia. É coisa do diabo. Amém? Aleluia. Agora, eu quero te dar uma orientação. Você que não tem Bíblia, compra a Bíblia. Compra a Bíblia. Pode comprar umas 3, 4 Bíblias, põe em casa. Sabe o porquê? Porque hoje o mundo está se tornando digital. De repente esta Bíblia que você tem no telefone, o dono do aplicativo, mais tarde só vai querer que você abra esta Bíblia quando você pagar o aplicativo. Por exemplo, tem aplicativos que você só usa se você paga, principalmente os iPhones, não é? Agora você que não tem dinheiro, vai fazer como? Compra a Bíblia física e põe em casa, porque a qualquer momento nós não sabemos o que é que Satanás pode fazer com essas tecnologias. Aleluia. Alguém está a dizer amém? A terceira verdade que eu quero que você saiba é que Deus é eterno. Diga comigo, Deus é eterno. Mais uma vez, Deus é eterno. Se Deus é eterno, quer dizer que Ele está dentro da eternidade e também fora da eternidade. A eternidade é um mundo que não tem tempo. Consiga imaginar um mundo que não tem tempo. Tempo lá não existe. O ontem é hoje e o amanhã é hoje. Tudo é hoje. E o hoje pode ser ontem e o ontem pode ser depois de amanhã. O futuro é presente, o presente é futuro. O passado é futuro. Não existe tempo lá. Isto é eternidade. Alguém está a dizer amém? Então Deus, Ele é a própria eternidade. Significa dizer que Ele não tem princípio, não tem meio, não tem fim. Ele é. Talvez você já se perguntou, mas onde é que estava Deus antes de criar o mundo? Amado, eu não sei. Não consigo te responder. Surgem muitas questões na nossa